Olá, quarto ano, bom dia. Vamos dar início a mais um dia de aula. Hoje, quinta-feira, dia 13 de agosto de 2020. Vamos dar início, à aula de História. Hoje, estamos entrando em mais um capítulo, falando sobre as expedições exploradoras, guarda-costas e colonizadoras. Como assim? Durante o período pré-colonial, Portugal, não demonstrou muito interesse pelo Brasil. Então, vamos voltar um pouquinho na história. Na época, que Portugal, ou seja, o pessoal de Portugal chegaram aqui, no Brasil, eles não demonstraram muito interesse, Passaram, deram uma olhada nas terras e foram embora. Por quê? Eles estavam ganhando muito dinheiro com os produtos que compravam no Oriente. Quem lembra os produtos que eles compravam no Oriente, que Tia já ensinou para vocês? A pimenta, o noz moscada, o cravo e assim por diante. Para que eles utilizavam essas especiarias, esses produtos? Eles utilizavam, na conservação da comida, porque naquela época não tinha o quê? Geladeira, Então precisava de conservante para a comida. E esses produtos ajudavam a conservar a comida, certo? Então, tanto é que o pessoal de Portugal chegaram aqui no Brasil por acaso, Porque eles estavam indo para as Índias justamente em busca desses produtos e, pelo um desvio de rota, terminaram chegando aqui no Brasil, não é isso? Então, ao chegar aqui no Brasil, eles não demonstraram tanto interesse, porque, na verdade, o que eles queriam era o quê? Os produtos vindo do Oriente. Mas, após eles comentarem, em alguns países sobre a nova descoberta, sobre a nova descoberta de terras, alguns países como Holanda, França, Inglaterra demonstraram interesse pelo Brasil e resolveram vir para cá. O pessoal de Portugal, ao observar, que os outros países estavam demonstrando interesse pelo Brasil, eles começaram a enviar uma expedição, chamada a expedição exploradora, Porque eles já iam começar a explorar o Brasil. E quando foi que eles começaram a fazer essa expedição? Eles começaram em 1501, Foi quando eles mandaram a primeira expedição, que era comandada por Gaspar de Lemos, certo? Gaspar de Lemos foi o comandante dessa primeira expedição, ou seja, a expedição exploradora, certo? Mas, qual era a função, como eu estou falando para vocês, dessa expedição? Era eles observar todo o litoral brasileiro e descobrir quais riquezas existiam. Inclusive, quando ele mandou essa expedição, eles vinham de caravelas, Lembra da caravelas que a gente construiu? Lembra? Da representação? Pronto. Então, a primeira expedição, comandada por Gaspar de Lemos, veio para cá na função de observar todo o litoral, ou seja, tomar conhecimento das riquezas existentes aqui, certo? E esse pessoal vieram através de quê? De caravelas. No início, dessa expedição e exploração, como era que eles conseguiam o pau-brasil? Quem lembra? Que Tia até já comentou várias vezes. Eles faziam a troca com os índios. Os índios cortavam a madeira principal da época, que era qual? Quem lembra? O pau-brasil, Então, os índios cortavam a madeira, vendia para os portugueses. Como era essa venda? Era com dinheiro. O dinheiro já existia nessa época aqui. Os índios não tinham conhecimento de dinheiro, Então, eles trocavam o quê? Trocavam por alguns objetos. Como, por exemplo, canivetes, entenderam? Espelho, pentes, vidro, bijuteria, Então, como é o nome desse tipo de comércio? Quem lembra que a gente falou na aula de geografia? Um escambo, Porque era a troca. Era o pau-brasil esses produtos,
canivete, vidro, bijuteria, machados e assim por diante. Eles cortavam, né, as toras de madeira e armazenavam em um determinado lugar, para que os outros invasores não pegassem, né, a madeira, não contrabandeassem. Mas estava difícil deles controlar tudo isso. Por quê? Estava difícil deles controlar tudo isso. Porque, como vocês sabem, o litoral brasileiro é enorme, né? Enorme. E não tinha como eles controlar. Vamos supor, eles estavam em um determinado local, os invasores entravam por outro. E foi aí onde eles começaram a enviar outra expedição. Que ao invés, né, de ser desculpa aí, a expedição exploradora, né? Eles enviaram a expedição de guarda-costas. Para quê? Para que protegesse todo o litoral dos invasores. Entenderam? Aí, vejam só. Ainda continuou muito difícil. Muito difícil deles controlar todo o litoral, né? E fizessem com que os invasores não tirassem o pau-brasil, não invadissem as terras. Então, a partir daí, né, eles enviaram mais uma expedição. A expedição comandada por Martim Afonso de Souza. A expedição comandada por Martim Afonso de Souza era no intuito, né, de mandar pessoas para cá, para ajudar no trabalho. Como assim? Martim Afonso de Souza trouxe com ele alguns animais domésticos, trouxe também algumas ferramentas para ajudar, né, nessa questão da exploração do pau-brasil, e trouxe também algumas pessoas para morarem nas terras, ou seja, nas terras do litoral brasileiro. Porém, voltando a dizer, o litoral brasileiro é enorme, né? Então, foi a partir daí que eles dividiram as terras e colocaram alguns donatários nessas terras. Esses donatários, né, tomavam conta de pequenas faixas de terra. E essas pequenas faixas de terra eram chamadas de capitanias hereditárias. Por que capitanias hereditárias? Porque passava de pai para filho, certo? Vocês entenderam um pouco da história? Vamos revisar um pouquinho? Então, veja só. No início, né, que os portugueses chegaram aqui, eles não se interessavam tanto pelo Brasil. Por quê? Porque eles estavam interessados nos produtos vindos do Oriente. Eles estavam ganhando bastante com isso. Eles deixaram o Brasil um pouco de lado. Porém, ao comentarem com outros povos, esses povos demonstraram interesse, né? Ah, vamos visitar essa nova terra. E ao chegar aqui, observava que tinha o quê? Grandes riquezas, minérios e principalmente o pau-brasil, pois o pau-brasil era a riqueza principal aqui do Brasil, né? Então, os portugueses ficaram o quê? Preocupados, né? Porque eles que descobriram a terra, pensavam assim, eles que descobriram a terra, eles que tinham direito. Então, foi aí, né, onde enviaram a primeira expedição, comandada por, quem lembra? Gaspar de Lemos, né? No intuito de averiguar todas as terras, a terra do litoral brasileiro. E aí também foi onde eles passaram a ver que o Brasil não era uma ilha, que eles chamavam de Ilha de Vera Cruz, né? E sim uma grande terra, pois como vocês sabem, o litoral brasileiro é o quê? Enorme. Não só o litoral brasileiro, mas sim o nosso Brasil, né? É enorme, grande territorialmente. Então, eles observaram, né, que não era uma ilha, e sim uma grande terra, e mudaram o nome de Ilha de Vera Cruz para Terra de Santa Cruz, certo? Então, quando eles observaram, né, a grande terra que tinha descoberto, eles também nomearam alguns acidentes geográficos. Como, por exemplo, que acidentes geográficos? Como, por exemplo, o Cabo de São Roque, né? O Cabo de Santo Agostinho, que existe até hoje, e vários outros, como também o Cabo de São Tomé, né? E a Baía de Todos os Santos.
né? Após eles observarem e averiguar toda a terra que foi descoberta, eles também nomearam alguns acidentes geográficos. Quais deles que Tia falou agora? Cabo de Santo Agostinho, né? Cabo de São Roque e vários outros. Como era que eles trocavam o pau-brasil com os índios? Eles trocavam, né, por alguns materiais, como por exemplo, bijuterias, machado, né, vidro, espelho, entre outros, não é isso? Mas, como eles não estavam dando conta de tudo, o que foi que eles fizeram? Mandaram outra expedição, a expedição Guarda-Costas, né, que era comandada por Cristóvão Jacques, certo? E após eles enviarem essa expedição, né, de guarda-costas, comandada por Cristóvão Jacques, que no intuito era proteger o litoral brasileiro, mas que, como eu já falei para vocês, o litoral é enorme, né? Não dava para essa expedição proteger. Então eles mandaram que algumas pessoas de Portugal para o Brasil, comandada por outra expedição, que quem dirigia essa expedição era Martim Afonso de Souza, né? Onde trouxe alguns materiais e também algumas pessoas para morarem aqui. E daí foi que surgiu o quê? Que Tia falou, as capitanias hereditárias. Por que hereditárias? Porque passava de pai para filho. Revisaram direitinho? Ainda faltou uma coisa. Eles vinham nessas expedições através de quê? Através das caravelas, né? Que a gente construiu outro dia. Tia vai colocar a foto lá no final do vídeo, que ainda guardo a minha, viu? Eu espero que vocês também guardem a de vocês. Ou que tivessem feito, né? Porque pouquíssimos fizeram, vale lembrar. Então, vocês irão resolver o exercício, tá? Nas páginas 99 e 100. Não vamos ter aula de inglês hoje, tá? Porque finalizamos o assunto semana passada. Na próxima semana, vamos dar início a novo assunto, ok? Beijo, boa aula. Aguardo o retorno de vocês. Beijo.